sou farmacêutica e faço parte da equipe de produto na BiomeHub. Neste vídeo, nós vamos continuar o módulo Microbiota Intestinal nas doenças e tratamentos do nosso curso de Fundamentos. Nessa aula, nós vamos abordar sobre as doenças diarreicas com enfoque nos patógenos intestinais. Ao final dessa aula, você vai ser capaz de entender um pouco mais sobre a importância da microbiota intestinal nesses casos. Bom, quando falamos de infecções gastrointestinais causadas por bactérias, precisamos ter um ponto muito importante em mente. A primeira etapa de qualquer infecção intestinal é a colonização. E para as bactérias isso significa uma grande dificuldade, porque o intestino já está colonizado por uma densa comunidade de bactérias. Ou seja, o intestino saudável, com alta diversidade, com a presença de bactérias marcadoras de saúde intestinal e com baixa abundância de bactérias inflamatórias, é muito estável e consegue impedir a colonização por patógenos. Essa resistência à colonização ocorre através de diferentes mecanismos, como, por exemplo, a produção de substâncias com atividade antimicrobiana, como as bacteriocinas, a competição por nutrientes, a regulação do pH, a estimulação da produção de muco e até mesmo a supressão de genes de virulência. Uma vez que essa microbiota está em desequilíbrio, essas defesas de resistência à colonização ficam prejudicadas, facilitando então a infecção por bactérias patogênicas. Nessa aula, nós vamos abordar duas alterações da microbiota que favorecem a colonização por bactérias patogênicas: a inflamação e as alterações decorrentes do uso de antibióticos. Bom, a inflamação intestinal é um importante modulador da microbiota intestinal e pode facilitar a colonização por bactérias patogênicas por diferentes mecanismos. Primeiro, a inflamação aumenta a secreção de peptídeos antibacterianos e de mucinas, aumenta a infiltração de fagócitos e a liberação de radicais de oxigênio e nitrogênio. Os peptídeos antibacterianos liberados podem, então, matar ou retardar o crescimento de membros comensais da microbiota que normalmente inibiriam o crescimento desses patógenos num intestino saudável, num contexto de um intestino saudável. Além disso, a disponibilidade de nutrientes no ambiente inflamatório, no intestino inflamatório, é alterada no intestino grosso e pode favorecer a proliferação de patógenos intestinais. Por exemplo, o ambiente inflamatório favorece a infecção por salmonela. O gênero Salmonella é formado por bactérias gram-negativas do filo Proteobacteria. Esse gênero é responsável por grandes contaminações alimentares, sendo que a maioria das infecções por salmonela são gastroenterites autolimitantes que ficam restritas aí ao íleon e ao ileocólon. Mas vamos ver como a salmonela consegue aproveitar as alterações na microbiota intestinal para causar uma infecção. Bom, após a ingestão de um alimento contaminado com salmonela, as bactérias já lá no lumen intestinal utilizam dois mecanismos de infecção. Primeiro, desencadear uma inflamação através da invasão tecidual e então proliferar se aproveitando desse ambiente alterado. Então vamos ver esses mecanismos com mais detalhes. A salmonela, ela invade o tecido epitelial do intestino, desencadeando um processo inflamatório. Durante esse processo inflamatório, os neutrófilos produzem uma proteína chamada lipocalina, que sequestra os sideróforos, que são carreadores de ferro e limitam o acesso das bactérias ao ferro lá no intestino. Isso porque o ferro ele é um micronutriente que é essencial para o crescimento das bactérias. A salmonela ela consegue se aproveitar desse mecanismo de defesa, produzindo um sideróforo diferente, chamado de salmoquilina, que não sofre ação da lipocalina produzida pelos neutrófilos. Um outro mecanismo nosso de defesa é a produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. E, novamente, a salmonela consegue se aproveitar dessa produção usando alguns produtos dessa via de oxidação, como a formação de nitrato para a respiração anaeróbica. Além disso, a salmonela também consegue utilizar etanolamina liberada pelas células epiteliais para aumentar a expressão do seu gene de virulência, SPI1, e também a salmonela tem a capacidade de expressar uma enzima chamada de hidrogenase, que transforma o hidrogênio
e o fumarato produzidos pelas bactérias comensais, e em succinato, que é uma fonte de energia para a salmonela proliferar. Outras bactérias da microbiota também produzem e consomem o succinato, mas numa microbiota em equilíbrio, os níveis de succinato são bem baixos. Mas a inflamação ela consegue aumentar os níveis de succinato, favorecendo aí, então uma fonte de energia para a proliferação da salmonela. Um exemplo interessante do mecanismo de infecção da salmonela e a relação com a inflamação foi publicado nesse estudo de 2007, onde os pesquisadores infectaram camundongos com duas cepas de salmonela entérica, uma A virulenta, que não foi capaz de causar infecção e também não causou alterações na microbiota intestinal, e outra cepa selvagem que consegue então colonizar o intestino, causar colite nesses animais. A gente consegue observar nesse segundo gráfico que a infecção por salmonela entérica selvagem aumentou também a abundância de outras espécies do filo Proteobacteria. O interessante desse estudo é que os pesquisadores mostraram que, em um ambiente inflamatório, até mesmo a cepa A virulenta consegue colonizar o intestino dos animais, aproveitando então as alterações causadas pela inflamação. Então, o exame de microbioma intestinal ele pode ajudar a identificar a presença de salmonela entérica nos pacientes. E esse é um bom exemplo desse caso. Uma senhora de 75 anos que apresentava sintomas gastrointestinais há 2 anos já fazia restrição de glúten, lactose e suplementação com probióticos. Essa paciente muito provavelmente já deve ter se submetido a inúmeros exames e tratamentos. E ao realizar a análise de microbioma intestinal, nós identificamos a presença de salmonela entérica. O interessante desse caso é que a abundância desse patógeno é bem baixa, representando aí apenas 0,3% da microbiota, e essa paciente não apresentava um quadro agudo de diarreia. Isso porque dados na literatura mostram que uma parcela das infecções por salmonela podem cronificar. E do ponto de vista epidemiológico, isso é muito importante porque esses indivíduos se tornam reservatórios que podem disseminar a infecção.